nosso irmão, pode ter certeza. Assim como ele, você vai ser abençoado. As criancinhas podem acompanhar aquela moça ali de óculos ali, para a escolinha, para a salinha. Amém? Gostaria que você abrisse a tua Bíblia. Evangelho segundo Lucas. Lucas capítulo 3. Evangelho segundo Lucas capítulo 3. Se possível, por gentileza, eu gostaria que vocês colocassem de pé, em nome de Jesus. Deus é bom. Quem controla é o glória de Deus. O povo de Deus é um povo treinado na palavra, tem que manejar bem a palavra do Senhor, que é a nossa espada. Lucas capítulo 3, versículo 1 diz assim: no 15º ano do reinado de Tibério César, época em que Pôncio Pilatos foi governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia, e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, e Anás e Caifás exerciam o ofício de sumos sacerdotes. Foi nesse ano que João, filho de Zacarias, recebeu uma palavra convocatória do Senhor no deserto. Versículo 3. Então ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, proclamando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, assim como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, tornai reta as suas veredas, pois todo o vale será aterrado, e todas as montanhas e colunas niveladas, as estradas tortuosas se transformarão em retas, e os caminhos acidentados serão aplanados, e todos os seres viventes contemplarão a salvação que Deus oferece. Versículo 7. João repreendia as multidões que vinham para ser batizadas por ele. Raça de víboras, quem vos persuadiu a fugir da ira vindoura? Produzi então frutos que demonstrem arrependimento, e não comeceis a cogitar entre vossos corações: Abraão é nosso pai, pois eu vos asseguro que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. O machado está posto às raízes das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada ao fogo. Só daqui vamos orar. Pai, eu te louvo, te agradeço. Te agradeço pelo privilégio que nós podemos estar aqui diante da tua presença gloriosa. Pai, me usa de canal e bênção para falar com o teu povo. Fala comigo primeiramente, Pai. Que o teu nome seja glorificado nessa manhã, somente o teu nome, porque a glória, a honra, a majestade e poder é só tua, Pai. Que os nossos ouvidos, que o nosso coração esteja preparado, seja uma terra boa e fértil, para receber do Senhor a palavra que muda, que transforma e que renova as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Você pode dar glória a Deus? Você pode aplaudir o Senhor? Você pode se sentar. Nós estamos no culto da ceia. E a ceia é algo lindo. É que nós temos a oportunidade de sentar à mesa com o Pai. É um ato simbólico, mas o reino espiritual é algo grande. E sabemos, entendemos que nós somos falhos, pecadores, e que o Senhor nos recebe hoje de braços abertos. Mas gostaria de abordar algo tão interessante hoje, que é falar sobre arrependimento. Nós temos que refletir isso. Como está o nosso coração hoje? Um dia nós somos falhos, um dia nós erramos, nós fizemos tantas coisas que não agradaram ao Senhor, que bem sabemos que são erradas. Testemunhos são contados aqui no altar, tantas coisas que Deus realizou, quem a gente era, o que a gente fez. Mas algo que tem que ter no nosso coração, na nossa caminhada cristã, é arrependimento.
é nos prostrar diante do Senhor a cada momento e ter dentro de nós esse arrependimento, porque sem arrependimento não há salvação, sem arrependimento não há regeneração. Eu quero começar essa palavra dizendo que um dia nós pecamos e falhamos. Hoje é um acidente na nossa vida. Mas aquelas práticas que a gente fazia, e hoje nós não fazemos. Hoje nós lutamos contra nós mesmos. Porque eu creio que a luta mais difícil que nós temos hoje, a nossa luta pessoal. É tão simples olhar para o nosso vizinho, a pessoa do nosso lado, e a gente tomar um pressuposto e definir algo sobre essa pessoa. Eu aqui do altar posso ver pessoas, e talvez você pode estar me dando um sorriso, mas eu não sei o que passa dentro do teu coração. Ou você está olhando para mim com a cara séria, mas eu não sei. Mas o Senhor sabe. E a nossa vida diária é algo que tem que estar dentro, impregnado em nós, é um coração arrependido. Entender que Jesus morreu na cruz por nós, e esse sacrifício a cada manhã, a cada abrir de olhos pela manhã e fechar à noite, você tem que agradecer a Deus e se arrepender daquela vida que você tinha. Porque quando há arrependimento, há temor dentro de nós. E quando há esse temor, esse senso crítico que nos faz entender que nós não podemos fazer aquilo que a gente fazia antes. E essa palavra que eu quero trazer brevemente nessa manhã. Porque o culto da ceia tem que ser palavras que nos façam refletir sobre a nossa vida. Não é simplesmente chegar aqui e participar da ceia. É entender que esse momento é um momento espiritual. Nós nos achegamos ao Senhor a cada dia, a cada manhã, ou na ceia. E devemos entender que nós dependemos dEle. E eu gostaria de abrir um espaço falando sobre essa passagem. Lucas capítulo 3. Todos os textos da Bíblia são importantes, mas eu posso destacar esse. Porque esse capítulo, ele serve como um divisor de água na história da revelação da palavra de Deus. João Batista foi o último profeta da antiga dispensação, abrindo o caminho para a nova dispensação, preparando o caminho para Jesus. E ele começa pregando a palavra. E ele não pregava a palavra em quatro paredes. Ele não pregava a palavra assim como eu estou aqui entre quatro paredes. O ministério de João Batista era fora. Tinha uma maneira complicada de se vestir. Tinha uma maneira diferente de se alimentar. Mas ele tinha um objetivo, baseado na palavra de Deus. Mas como assim? De Malaquias até Mateus foram 400 anos do silêncio profético. Não cabe a nós procurar entender, porque onde a palavra de Deus não tem voz, a gente não precisa ter ouvidos. Foram 400 anos de silêncio. E João Batista, eu gostaria que você entendesse que ele apareceu numa época tão complicada. O versículo 1 fala sobre 5 reinados e sobre 2 sumos sacerdotes. Só quero abrir um parênteses que nessa época a gente imagina que hoje nós estamos vivendo, entre aspas, num momento político difícil. Mas naquela época também era muito complicado. Aqueles imperadores, o reino estava corrompido, a política era corrompida naquela época, o sistema de governo era corrompido. Mais à frente, João Batista prega para os publicanos,
Os publicanos eram cobradores de impostos. Hoje nós temos imposto de renda, mas há computadores, a maneira de você saber o que você tem que declarar, mas naquela época era imposto por Roma. Ele chegava, vamos trazer, conjecturar com a Nova Serrana. O imperador determinava um valor aqui em Nova Serrana de imposto e contratava pessoas, porque poderiam contratar pessoas, e ele chegava diante daquela pessoa e falava assim: olha, eu tenho um valor X para arrecadar aqui na Nova Serrana. E aquela pessoa incumbia de entregar aquele valor X. Mas só que aquela pessoa, além daquele valor, ele cobrava um valor a mais. E a gente fala de imposto hoje, de juros. Naquela época. E se o valor era 1 milhão, ele, além de ele pegar a comissão de 1 milhão, ele colocava mais 500. Só que aquele homem, ele não tinha condição de rodar na Nova Serrana, ele contratava outras pessoas para ir de bairro em bairro e estipulava o valor. E aquele que tinha essa missão de fazer cobrar os impostos, além de arrecadar a comissão, ele cobrava em cima. E hoje a gente imagina hoje que hoje está complicado, naquela época era complicado. O povo era massacrado. Para ser um sumo sacerdote, o sacerdote naquela época valia ouro. E naquele momento tinha 2 sumos sacerdotes. João Batista pegou uma época política, uma época social complicada. Ele pegou um momento tão complicado, tão difícil. Mas ele estava ali preparando o caminho para Jesus. No capítulo 1 e o 2 de Lucas fala sobre Jesus. Até os 12 anos de idade. Com 30 anos ele começa o seu ministério. Há uma pausa. Os historiadores não chegaram a um consenso, não tem como, entre 12 anos e 30 anos. Mas quando Jesus assumiu o seu ministério aos 30 anos, ele assumiu algo que João Batista tinha preparado. Mas no pior momento, mas na pior crise econômica que vivia aquela região, o povo de Deus sendo massacrado, Deus levantou alguém para fazer a diferença. Por mais complicado que nós estejamos vivendo hoje no sistema, por mais que a gente desacredite, Deus está no controle de todas as coisas. Aleluia. Por mais antes que você estava perdido, anos atrás, não estava na presença de Deus, você talvez era o pior dos pecadores, mas Deus tinha um plano na tua vida. Deus estava no controle da tua vida. E se você está aqui hoje, nós estamos aqui hoje, é porque Deus está no controle de todas as coisas. Mas quando João Batista se apresenta, no versículo 7, ele fazia uma pregação das mais difíceis. Ele chegava e dizia: olha, raça de víboras. Já pensou se pastor Alex ou qualquer um de nós subisse no altar e dissesse: olha, vocês são raça de víboras, vocês são pecadores? Eu creio que as igrejas hoje estariam vazias. Mas sem arrependimento do teu coração, do teu pecado, do teu erro, não há salvação, não há mudança de vida. João Batista veio preparar o caminho para o Senhor Jesus, e ele ali no deserto, as multidões iam atrás dele, para serem batizadas. Mas João Batista dizia: se arrependa. E será que hoje, nessa manhã, há um arrependimento verdadeiro no teu coração? Será que você arrependeu de quem você era? De quem você fez? Ou simplesmente está dando uma pausa, achando que o Senhor, olha, vou passar uma régua na minha vida e talvez eu... O Senhor é bom, Ele perdoa.
A misericórdia do Senhor dura para sempre. É tão lindo ouvir isso. Mas o Senhor quer mudança de vida plena, nossa. E como eu disse hoje, Ele te deu a oportunidade de ceiar com Ele. Ele te recebe de braços abertos. Ah, mas eu sou batizado. Eu falo em línguas. Eu tenho dons. Eu sou uma pessoa certinha. Não, mas se não tiver arrependimento, não tem salvação. Hoje, nos altares, eu creio que não, todos nós queremos escutar uma palavra de motivação. É como uma vitamina B12. Vou aplicar a vitamina, vou escutar algo que me incentiva, que me motiva, que Deus é bom, que Deus pode fazer isso. Uhul! É prosperidade, é tanta coisa linda. Mas quando vem uma palavra de conserto, porque hoje você escuta uma palavra bonita, não, você pode em todas as coisas, Deus vai abrir a porta, o milagre vai vir, o dinheiro vai vir, não sei o quê. Aí você sai, vem no culto à noite, vou receber outra palavra de ânimo. Aí vem na quarta-feira outra palavra de ânimo, mas quando a palavra vem para nos corrigir, para nos alertar. É como aquela loteria bíblica que a gente abre a Bíblia, vou ver o que Deus está falando, Deus fala comigo. Aí você abre a Bíblia assim, olha, o Senhor é meu pastor, nada faltará que pense. Aí você abre a Bíblia, eleva meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor. Aí você abre a Bíblia, mais uma vez, em Lucas capítulo 3, rastro de vida. Se arrependa. Mas não é Deus que está falando, não. O Senhor, Ele é um Pai que ama, mas nos corrige. E a cada momento das nossas vidas, nós precisamos ser exortados pela palavra de Deus. Ela nos impulsiona, ela nos motiva, mas ela tem que nos fazer refletir, ter uma vida melhor diante do Senhor. Quem é bom é Deus. E nós temos que buscar a santidade que vem dele. Amém? Essa santidade que vai além dessas quatro paredes. O versículo 9 diz assim, versículo 8: produzir então frutos que demonstram arrependimento. O que é produzir frutos de arrependimento? Se você se arrependeu no teu coração, isso tem que gerar em nós uma mudança de vida, uma mudança de atitudes. No trabalho, em casa, no nosso dia a dia, na sua maneira de falar, de se portar, de agir. Isso é produzir frutos de arrependimento. Mas por que eu devo fazer isso? Versículo 9: o machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der fruto será cortada e jogada no fogo. Jesus vai vir, Ele vai voltar. Aleluia. E o machado está posto, Ele vai vir e vai cortar pela raiz. Aquele que não tiver o coração arrependido vai ser lançado no fogo, vai ser como uma palha jogada no fogo. Mas o versículo 10 fala assim, olha, mas o que João Batista pregando, falando isso, que vai ser cortado, o machado vai vir, ele diz assim no versículo 10, e as multidões lhes rogavam, o que devemos fazer? O que eu devo fazer? Diante do que João exortava, quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, e quem possuir o que comer, da mesma maneira reparta. É diferente, né? Porque a gente sempre tem, oh Deus, me abençoa. Eu quero produzir mais no meu trabalho, eu quero aumentar a minha receita financeira, eu quero que as coisas para mim, vem, a gente não tem isso, me abençoa, abençoa minha esposa, minha casa, meu trabalho.
E qual que é um dos frutos do arrependimento? Que ele diz, olha, e a multidão, o que eles vão fazer? Pai, se você tiver 2 túnicas, reparta aquele que não tem. Se tiver 2 carros, reparta aquele que está a pé. Se o seu salário é 10 vezes mais daquele que está ali trabalhando, você vê que não tem condição, reparta com ele. Complicado isso? Complicado isso? Nós temos que consertar a nossa vida para contemplar a salvação que vem de Deus. Daqui a pouquinho, daqui 10, 15 minutos, nós vamos participar da ceia. Mas você tem que fazer essa análise de si próprio. O coração arrependido não tem as mesmas práticas. Amém? O coração que se arrepende não faz aquilo que fazia antes. O coração que se arrepende não mente mais, não briga mais. Eu costumo dizer que mais que é o inimigo, que é nossas almas, que é Satanás, nós somos nós mesmos. A gente coloca a culpa no diabo, e tem hora que ele está no meio, mas somos nós, porque a nossa luta interior é difícil, meu irmão. Amém? Não é complicado? Lutar contra a gente mesmo, com a nossa maneira de pensar e agir, mas João Batista diz, se arrependa. Chegaram publicanos, soldados. E os soldados chegaram, o que nós vamos fazer? Que quando os publicanos faziam a cobrança de impostos, e se aquela pessoa não pagava, era chamado os soldados levavam no julgamento. E os soldados naquela época recebiam também a propina. Versículo 13 diz assim, não deixeis exigir além do que foi prescrito. Não cobre além do que era necessário. Era justo cobrar imposto. Era justo. É justo você ter a tua vida. Mas é errado você fazer a caixa 2 no teu trabalho. É errado você mentir para conseguir uma promoção. É errado você querer derrubar teu colega do teu trabalho para conquistar algo, meu irmão. Porque isso aí não é fruto de arrependimento. A nossa vida, a minha vida, a nossa vida precisa de conserto a todo dia. Nós precisamos nos reavaliar, entender o que nós podemos ser melhor. Começando por mim, meu irmão, é difícil. A gente é tão complicado, amém? Amém? Pode dar uma glória a Deus, nós somos complicados? Nós somos complicados aí. Mas é fácil colocar o defeito do marido na esposa. É fácil, é tão simples colocar o defeito no outro. É tão simples isso, fugir da nossa essência, da nossa maneira de ser. Mas o Senhor te trouxe nessa manhã, através do Espírito Santo de Deus, para que você se arrependa. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19. Arrependa-se e volte-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Não é simplesmente pedir perdão, meu irmão. É se arrepender do teu erro, do teu pecado. A Bíblia nos diz isso. Coloca Atos dos Apóstolos, por gentileza. Capítulo 3, versículo 19. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19. Lucas 15, 10 diz assim, eu que digo da mesma forma que a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. 2 Pedro 3,9, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns, ao contrário, Ele é paciente com vocês, amém? Não querendo que ninguém pereça, mas todos cheguem ao arrependimento. Vou repetir, o Senhor não demora em cumprir a promessa, como julgam alguns. A gente acha que Deus não vai cumprir a promessa dele, mas Ele vai. Ao contrário, Ele é paciente.
paciente comigo e com você, não querendo, olha, Ele não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Aleluia. Ezequiel 18:32, pois não me agrada a morte de ninguém. A palavra do soberano Senhor. Arrependam-se e vivam. Lucas 5:31-32, Jesus lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisam do médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores para o arrependimento. Ele sabe que você e eu somos pecadores, mas Ele nos chama para que a gente possa se arrepender. Você está entendendo isso, igreja? Pode dar uma glória a Deus? Glória a Deus. Será que você já pensou nisso? Será que você é santo bastante para julgar os outros? Será que a gente é certinho demais para entender que nós não precisamos da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas? A palavra do Senhor nos fala que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos destruídos. Todos os pecados foram destituídos da glória de Deus, na palavra do Senhor. Coloca 2 Pedro 3:9 mais uma vez. Mas eu vou repetir: o Senhor não demora de cumprir a sua promessa. Ele não demora de cumprir a promessa que Ele fez na tua vida. E dá uma vida. Sabe qual é a promessa de Deus para a nossa vida? É uma vida de paz e de alegria. Em meio às lutas, em meio às guerras, em meio às dificuldades que nós estamos vivendo. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é o quê? Ele é o quê? Nós não somos, mas Ele é paciente. Não querendo que ninguém pereça. Olha que lindo isso. Pode dar uma glória a Deus aí? Ele não quer que ninguém pereça, meu irmão, mas que todos cheguem ao arrependimento. Sem arrependimento não tem salvação. Mas como assim? Como eu demonstro o meu arrependimento? É através dos seus frutos, através das suas mudanças de atitudes. É hora da gente mudar essa página da nossa vida. O Senhor te chama nessa manhã, esse culto de ceia, para que eu e você apresentemos a Ele algo novo. Eu gostaria de te fazer um convite, de você se colocar de pé. Não há perdão sem arrependimento. A não ser que o homem reconheça que ele está perdido, ele jamais vai buscar ou desejar o Salvador. Nós estamos pregando um evangelho de conversão, não de adesão. Nós não estamos querendo uma igreja cheia, mas uma igreja santa. Eu não quero trazer algo que te traga alegria, mas sim arrependimento. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, por favor. Eu gostaria que você refletisse, sabe? Porque vai chegar um momento, meu irmão, minha irmã, que nós vamos fechar os nossos olhos aqui na terra. Aí você pensa assim, olha, como muitos fazem, vai acabar o sofrimento.
Estou cansado dessa vida. Estou cansado de lutar. Meu irmão, mas quando nós fecharmos os nossos olhos aqui, o julgamento acontecerá. O que tiver em pecado, que não se arrepender, meu irmão, o destino dessa pessoa é o lago de fogo e enxofre. Se você não se arrepender. Agora imagine, talvez você tenha 10 anos, 20 anos, 50 anos, e está sofrendo tanto. Você acha que quando você fechar os seus olhos, não estiver na presença de Deus, vai acabar? Vai ser mais um dia, 2, 3, mais uma semana, mais um mês, mais 10 anos. Você vai sentir na alma as dores do corpo. Aí vão passar 10 anos, você vai achar que acabou. Mas mais 20 anos, mais 30 anos, mais 50 anos, 100 anos, 1 milhão de anos de sofrimento eterno. Por uma simples decisão hoje, é de você se arrepender dos seus pecados, dos seus erros hoje. O Senhor te dá a oportunidade de você se render na presença dEle. Porque eu nem você sabe o dia que o Senhor vai nos levar. Ele sabe a hora, o momento, porque Ele esteve antes da criação do mundo, meu irmão. Ele esteve antes e Ele está no final. Ele está na eternidade, Ele sabe tudo. Nós estamos vivendo hoje. Adão teve o seu tempo, Abraão teve o seu tempo, Davi teve o seu tempo. E hoje é o teu tempo, é o teu momento de se arrepender e chegar diante de Deus e entender: olha, eu sou pecador e eu dependo da tua graça, da tua misericórdia sobre mim. E dizer assim: eu me arrependo de ser aquela pessoa que enganava, que mentia, que roubava. Eu me arrependo. Porque essa oração pode custar a tua eternidade. A sua vida foi paga com preço de sangue. As nossas vidas. E por uma simples decisão no nosso coração, uma simples postura diante de Deus hoje, não é falar: Senhor, eu sou tal, não. É falar: Senhor, eu dependo da tua misericórdia sobre mim e me ajuda a melhorar. E dizer: Senhor, eu me arrependo. Porque quando você se arrepende de verdade, você está comprando a tua passagem para a eternidade. Você vai fechar os teus olhos aqui, que a palavra do Senhor nos diz: aquele que está em Cristo nunca verá a morte. Você vai ter vida eterna junto com Ele. E lá não tem preocupação, não há dor, não há sofrimento. É só alegria de estar na presença dEle. E como foi ministrado hoje, Ele não quer que você pereça, Ele não quer que você vá para o inferno. Mas depende de mim e de você hoje tomar uma postura diante dEle e se arrepender e dizer: Senhor, eu me arrependo. A mesa está posta e não falta nada. O Senhor está aqui, mas Ele quer conserto da nossa vida. Nós não somos ninguém sem Ele, mas nele, com Ele, nós podemos todas as coisas. Está difícil? Está complicado? Não está com o erro, com o pecado. Mas peça a ajuda do Senhor. Ele te sustenta pelas mãos. Dá liberdade para Ele agir na tua vida. Abre o teu coração para Ele essa manhã. Entenda que vai passar. Eu não sei quanto tempo você tem chorado ou lutado.
Parece que não acaba nunca, mas vai acabar. Vai acabar, meu irmão. Porque você é projeto dele. Eu gostaria que durante 5 minutos, vai ser ministrada a ceia daqui a 5 minutos pelo nosso pastor, o pastor Alex. Eu gostaria que você tenha liberdade aqui na casa do Senhor. Eu gostaria que você se colocasse de joelhos na presença do Senhor. E em 5 minutos eu gostaria que você apresentasse a tua vida diante dele. E que você abrisse teu coração. E o Espírito Santo de Deus vai trazer no teu coração, na tua memória, o que precisa ser mudado. O que precisa ser transformado. E se realmente você se arrependeu, e se ainda você não tem essa certeza, você disser: Senhor, eu me arrependo. Me perdoe, Senhor.
meu coração, toca cada coração, Pai, nessa manhã. Que venha gerar dentro de nós um arrependimento puro e verdadeiro diante do Senhor. Como diz a tua palavra, o teu desejo não é que ninguém pereça, mas nós temos que nos arrepender, Pai. Eu me arrependo, Pai, de que nessa manhã haja salvação.